E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo episódio do quadro Migrar. Meu nome é Lucas Gianni. O nosso quadro é baseado em Gênesis 12, onde Deus disse para Abraão para deixar sua terra e sua parentela para trás, para seguir um propósito que ele tinha dado em seu coração. Estamos aqui com nossos queridos pastores. Gente, muito obrigado por nos receber em vossa casa. Deus abençoe. Apresente-se um pouco para a nossa plateia, por favor. Olá, meu nome é o Anderson, Meu nome é Ariadna. Quantos anos você tem, gente? eu tenho 32 anos, fiz este ano. Eu tenho 30, fiz o ano passado. Como é que nasceu a ideia de vocês virem migrar? Bom, a história ela é bem extensa, eu vou tentar simplificar aqui para esclarecimento de todos aqueles que vão assistir esse quadro. A nossa história de imigração começou em 2007 para 2008. Nós ainda recém-casados, tínhamos casado recente, casamos em 2006 e um ano depois a gente resolveu imigrar. Fomos para Portugal, Deus falou no meu coração. Chegamos em Portugal e o propósito de Deus foi tão forte em questão da nossa imigração, da nossa chamada, que ele falou comigo, a minha esposa automaticamente concordou, fomos, mas quando chegamos em Portugal, nós não tínhamos para onde ir. Vocês foram juntos? Fomos juntos para Portugal, No mesmo ano. no mesmo ano, no mesmo voo, fomos juntos. Só que quando nós chegamos em Portugal, nós não tínhamos para onde ir, porque Deus havia mandado irmos, mas até então não sabíamos onde estaríamos, onde hospedaríamos, nada disso. E me lembro quando chegamos no aeroporto, passamos a imigração, tudo certinho, pegamos a mala, saímos para o lado de fora do aeroporto e sentei num banco juntamente com a minha esposa e ela perguntou: para onde nós vamos? Eu falei: eu não sei. Deus mandou eu vir. Pois é, Deus mandou, tem que obedecer. Deus mandou e nós estamos aqui. E ela, com medo daquela situação, ela disse: não dá pra gente voltar. Nós estávamos, não conhecíamos, não tinha noção de nada. Era inverno em Portugal. E chegamos com uma roupa, não era blusa de frio, não era nada, um frio terrível. Nós saímos de Minas Gerais, no Brasil. Enfim, nossa história começou em Portugal com um chamado de Deus aos nossos corações e permanecemos 5 anos em Portugal, regressamos. Aonde lá em Portugal? Nós moramos na região de Sintra, Uhum. precisamente em Tapada das Mercês e também no Cacém. Vocês falaram que vocês vieram lá em Portugal, e como é que depois quanto tempo vocês vieram aqui para a Inglaterra? Qual foi o motivo de vocês tiverem que sair de Portugal e tiverem para cá? Nosso filho havia nascido, Uhum. nasceu em Portugal, John Wesley, e ele estava com 6 meses. 6 meses. Aproximadamente 6 meses, e naquela época estava uma crise muito grande em Portugal, mas não foi a crise, foi algo que Deus falou ao nosso coração também. Sentimos que era o momento de voltarmos e regressamos ao Brasil. Permanecemos 3 anos no Brasil antes de migrar para a Inglaterra, onde nós estamos hoje. Durante o período desses 3 anos, eu pastoreei igreja lá, eu trabalhei como assessor do presidente lá e também pregava em muitos estados, fora do Brasil também, nesse período de 3 anos que eu retornei. E em todo lugar que eu ia, Deus falava a respeito da Inglaterra. Falava que nos daria uma igreja, citou como seria, inclusive, e a gente sempre fazendo prova, até que um dia fizemos uma prova e Deus aprovou aquilo que nós fizemos, o propósito, né? E nós viemos para a Inglaterra. Isso foi em 2017. E quanto tempo vocês ficaram morando em Portugal antes de vocês voltarem para o Brasil? 5 anos. 5 anos. Isso é tempo, né? Já de se acostumar com uma nova cultura, um novo continente, né? Ter que migrar de tão longe. E isso está a trazer, né? Como é que foi a saudade de casa, né? Por causa que vocês foram para um continente diferente, né? Não sei o que separa vocês, né? Imigrar não é fácil, né? Cultura diferente. Eu me lembro, falando de cultura, eu me lembro ainda no aeroporto, Deus providenciou um pastor e a gente foi para a casa dele, tudo propósito de Deus.
E só que ele disse, pegue um táxi, deu o endereço dele, tudo, aonde ele iria nos receber. Não conhecia, nunca tinham visto, mas foi um propósito de Deus. Deus interviu na nossa situação ali, porque ele tinha nos direcionado a ir para Portugal. E ainda, quando pegamos o táxi, eu não conhecia Portugal, embora meu pai seja português, a família toda da parte de pai seja portugueses, mas eu não conhecia bem Portugal, não conhecia nada de Portugal. E eu falei com o taxista que o número da casa onde eu iria ficar era 416. Uhum. E ele não entendia, e eu repetia a mesma coisa, e ele também não sabia explicar o que ele não estava entendendo, e eu quase não entendendo ele. E depois eu fui saber que ele era da região do norte, uma fala um pouco mais carregada, mas ele não sabia o que era meia, porque o português não tem o hábito de falar meia. Mas é bem complicado, porque é um clima totalmente diferente, é uma cultura totalmente diferente, é uma alimentação completamente diferente, é um povo completamente diferente. A saudade, principalmente dos pais, principalmente em épocas como Natal, virada de ano, era coisa de matar. E como é que foi a saudade de família de vocês, Ariadna? Como é que foi a saudade de você deixar tudo pra trás, sua mãe, seu pai, os caras irmãos, né? Se já não tiver. Como é que foi deixar todas essas famílias pra trás? Como é que foi isso? Não foi fácil, porque eu nunca tinha largado meu Brasil, né? Pra ir pra lado nenhum. Uhum. Tava sempre perto dos parentes, da família. A saudade foi muito grande. Mas chega um tempo na vida que a gente tem que arriscar, né? Passar por alguns crescimentos. Deus nos dá alguns crescimentos, nos tira da nossa zona de conforto pra gente poder crescer. Porque se a gente permanecer na nossa zona de conforto, a gente não cresce. E você, Lance, como é que foi ter que largar a família pra trás? Você tem família aqui também? Não, hoje eu tenho um irmão aqui. Uhum. Ele veio morar na Inglaterra quando eu ainda estava no Brasil. Eu recebi um convite para pregar aqui na Inglaterra, aqui na Inglaterra e também na Alemanha. E ele falou, eu posso ir com você? Eu comuniquei com os pastores, quero conhecer, estou com desejo de sair do Brasil e tal. Ele nunca tinha saído do Brasil. Falei, vamos. E a gente veio, e ele gostou da terra. Eu ia para a Alemanha, ele ia comigo também, porque estava me acompanhando, né? Uhum. E ele acabou arrumando um trabalho aqui, e ele ficou, e eu retornei ao Brasil, porque eu só tinha vindo pregar, mas por propósito de Deus, naquele mesmo mês, eu não tinha intenção nenhuma de regressar à Inglaterra, mas naquele mesmo mês, o Senhor ele falou fortemente ao nosso coração, cumpriu com um propósito que a gente havia feito, e eu e a minha esposa e meu filho voltamos naquele mesmo mês. E tirando família também, como é que foi deixar os amigos pra trás, né? Praticamente vocês cresceram no Brasil, né? Como é que foi ter deixado os amigos de infância? Como é que foi a experiência de tudo isso pra viver aqui? Como é que foi isso? Não é fácil, né? Porque amigo é amigo. Embora que nem todos são considerados amigos, mas os verdadeiros faz uma falta muito grande. Eu tinha amigos lá que eu ia ao monte, amigos que eu podia contar, amigos que estavam sempre com a gente, né? Então não é fácil, porque a gente, principalmente quando a gente chega, a gente não conhece ninguém e tal, mas aí o tempo vai passando, a gente vai criando um novo ciclo de amizade, não que aqueles a gente esqueça jamais, né? Porque amigo a gente não esquece, não larga para trás. Mas aí a coisa vai esfriando. Mas no primeiro momento é muito difícil, porque é com aquele amigo que você conta, né? Para conversar, para estar junto, para um churrasco, para qualquer coisa. E quando você migra e larga essas pessoas que têm um vínculo com a sua vida, é muito complicado. Para mim, principalmente, foi bem complicado, mas a gente superou isso aí de uma maneira que nós não abandonamos também os amigos que nós temos lá. Sempre temos contato, quando podemos ajudamos em alguma área, em alguma coisa. Uma coisa é você estar próximo e outra coisa é você apenas falar por telefone. Mas superamos e eles estão bem, nós comunicamos dioturnamente, mas o princípio foi muito difícil.
Realmente, no início é muito difícil, porque você tem o costume, né, daqueles amigos seus, tá sempre com você, e você chega numa terra estranha, você não fala a língua, não conhece ninguém, até você conseguir falar com alguém, achar alguém, fazer uma amizade, é complicado. A saudade é muito grande. E diante das dificuldades, né, que teve no começo, conta um pouquinho das suas vitórias também que vocês tiveram, que Deus honrou vocês quando vocês vieram imigrar. Vitórias a gente sempre teve da parte de Deus em todos os lugares que a gente esteve. Eu vou falar aqui da Inglaterra, porque hoje o nosso quadro se baseia aqui que nós estamos vivendo, mas Deus, dia após dia, Ele tem nos surpreendido aqui. Porque nós viemos com um propósito, assim como imigramos para Portugal, e o propósito de Deus, ele se estabeleceu em nossas vidas, e tudo quanto Deus falou, Ele tem realizado e cumprido. Nós somos imensamente gratos a Deus, porque se eu parasse para contar as vitórias que nós temos alcançado aqui, esse quadro não daria para contar, porque Deus, Ele tem todos os dias nos surpreendido em tudo. Amém. Em tudo. Amém. E agora vocês entendem o propósito de Deus no processo de imigrante de vocês? Com certeza. Certeza. Na realidade, foi o próprio Deus e o projeto de Deus que nos fez imigrar, né? Porque eu já não tinha vontade mais de sair do Brasil. Até porque eu já tenho a minha casa no Brasil e estava perto da minha família, perto dos meus pais, perto dos amigos. Estávamos vivendo lá, já tínhamos criado raízes lá. Então eu não tinha mais desejo de imigrar. Tive propostas para voltar para Portugal. É um país que eu amo muito, minha esposa também. Mas eu nunca tomei uma decisão que Deus não aprovasse. Então a gente está aqui convicto que, assim como aconteceu com Abraão em Gênesis capítulo 12, que você mesmo citou aí, aconteceu conosco também. E nós estamos aqui cumprindo com o propósito de Deus, não sei até quando. Nós não temos em nosso coração uma data assim, porque tem muita gente que migra e ele diz assim, eu vou imigrar, daqui 3 anos eu juntei um bom dinheiro e vou voltar para o Brasil. Não, muita gente fala isso. Nós não imigramos com a intenção de juntar dinheiro. Nós imigramos com o propósito de Deus para as nossas vidas, algo que Deus estabeleceu nos céus e colocou em nosso coração. E nós viemos cumprir com esse propósito aqui, e foi justamente que Deus falou no nosso coração, e Deus, ele tem cumprido isso. Os desafios não deixam de existir, porque nós estamos em um outro país, uma língua totalmente diferente da nossa, embora eu comecei a estudar um pouco do inglês no Brasil, mas a gente chega aqui e a gente se torna dependente. Sim. Porque o inglês é uma língua difícil, e se você não se dedicar, você não aprende. E quando você chega, você acaba sendo refém, precisando muito das pessoas para resolver tudo, porque você ainda não domina a língua, mas graças a Deus, Deus ele tem nos guardado, Deus tem nos abençoado nisso também. Mas no início foi muito difícil. E vocês estão aprendendo inglês até hoje também com o professor? Com certeza. Trabalho também, né? Nós estamos tendo aulas, fazendo curso, e o trabalho também ajuda, né? Agora, o nosso tempo de permanência aqui está na mão de Deus. O dia que Ele falar, acabou, a gente retorna ou vai para outro lado, não sei. Tá E vocês acham mais fácil aprender o inglês na aula ou na prática com no trabalho? Sem sombra de dúvida, o inglês que você aprende com o professor é diferente que você aprende na rua, que você aprende no trabalho, que você aprende na escola. Porque na escola, no trabalho, em qualquer outro lugar, você aprende o inglês raso, né? Você aprende aquele inglês que é preciso ali naquela área. Mas como professor, ele te ensina gramática, ele te ensina todas as coisas do inglês. Então, é essencial até para aqueles que estão me ouvindo aí, você que tem o desejo de imigrar, se for para um país de língua inglesa, eu te dou um conselho, estude, pois vai ser muito importante para você saber falar e dominar a língua do país para onde você está imigrando. Gente, muito obrigado por nos receber em vossa casa, obrigado pela entrevista que vocês concederam. Deus abençoe vocês demais, muito obrigado.
Eu que agradeço. Quero que esse quadro sirva de exemplo para as pessoas que vão nos assistir. Não se iluda, tem gente que fala assim, eu vou para um país, eu vou juntar dinheiro e eu vou voltar rapidamente. E às vezes não é bem assim. Quando você imigra, você tem muitos desafios, tem muitas barreiras, tem muitas coisas que são agregadas quando você faz uma imigração e quando você larga tudo. Mas eu espero que esse quadro, assim como já teve e hoje nós estamos aqui contando a nossa história, é longa, mas a gente tem que encurtar por causa do tempo, mas eu espero que sirva para vocês como exemplo, como lição, a nossa história. E aí, gente, beleza? Meu nome é Lucas, estamos aqui no nosso segundo episódio do quadro Imigrar, o projeto baseado em Gênesis 12, onde Deus disse para Abraão deixar sua terra e sua parentela para trás e seguir um projeto, um propósito que Deus tinha colocado no seu coração. Estamos aqui com nossos queridos pastores, pastor...